Graça e paz, glorioso Deus, Deus maravilhoso. Como é maravilhoso estar na sua presença, Senhor, para adorar a Ti, Senhor Jesus, para celebrar o culto agradável a Ti. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela nossa vida, porque estamos respirando, Senhor Jesus, por mais um dia de vida, por a oportunidade de estar na sua casa, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos ler Mateus, o capítulo 2, o versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Agora nós vamos ler Lucas, capítulo 2, o versículo 7, que diz assim: E ela deu à luz a um filho primogênito, enfaixando-se, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Vejamos, amados, que Jesus, quando nasceu, não havia lugar para ele nascer. Hoje eu vou falar um pouquinho de propósito. Então, Jesus, que tinha o propósito maior de todos os tempos, que veio para cumprir a vontade do Pai, os desígnios do Pai. A vida dele já começou assim. Os pais dele iam de um lado para o outro e não conseguiam um lugar na hospedaria para que Jesus nascesse. E imagina a nossa vida. Todos nós nascemos com um propósito, mas tem sempre um processo, uma dificuldade para que nós possamos chegar ao nosso propósito. Porque Jesus, sendo ele o Filho de Deus, o próprio Deus, ele já encontrou essa dificuldade, né? No início. E também ele já nasceu numa cidade pequena, mas não é o lugar que nós nascemos, ou o lugar que nós estamos, que determina o propósito que Deus tem na nossa vida. Porque tantas vezes nós questionamos: mas eu moro num lugar tão pequeno, eu moro numa fazenda, então que propósito Deus tem para a minha vida? Mas Deus não determina o lugar que você está, o lugar que você nasceu, e sim o lugar que você vai chegar para cumprir o seu propósito. Porque nós já nascemos com um propósito, porque antes da fundação do mundo, Deus já nos conhecia, né? Como ele diz para Jeremias: quando eu estava no ventre da sua mãe eu já te conhecia, quando estava nascendo eu já te consagrei. Então assim é a nossa vida. Deus já nos conhecia, já nos consagrou, já tem um propósito para a nossa vida. Os dias nossos já estão determinados. E mesmo se nós estamos passando por uma dificuldade, nós devemos saber que faz parte desse processo, que ainda não acabou, ainda não chegou no seu propósito. E nós vamos ver também, tem tantos personagens na Bíblia. Eu vou ler um pouquinho de José, que a história dele é maravilhosa, todos nós conhecemos, né? Eu vou ler o capítulo 45 de Gênesis, o versículo 4 a 8, que diz assim: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haveis vendido para conservar a vida. Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou diante de vós para conservar a vida, não só a vida de José, porque os irmãos queriam matar.
já tinha aquela inveja, porque quando José sonhou, né, que ele liderava a família, os irmãos, então eles já começaram aquela inveja e começaram aquela perseguição tudo, e até porque também ele era o filho preferido, né, de todos os irmãos, então aquela inveja, e eles perseguiram e planejaram matar José e, enfim, jogaram naquele silo, né, e naquela cisterna jogaram ele ali, e depois resolveram tirar, porque eles queriam matar, deixar ele ali para morrer. Depois resolveram tirar ele dali, e aí acabou vendendo ele para os egípcios. Enfim, José foi o governador do Egito. Você vê que José escapou da morte, Deus tirou ele da família, que muitas vezes nossa própria família é parte, inveja da nossa própria família. Então Deus tirou ele da família, levou ele para o Egito e ele se tornou rei do Egito. E para salvar o povo, como está dizendo aqui, para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, conservou a vida dele, conservou a vida até mesmo depois, quando ele interpretou o sonho das vacas gordas, das vacas magras, e era o tempo que faltava a comida, né? Então aquele período que faltava alimento, como ele tinha já tido aquele sonho, ele tinha estocado bastante alimento, acabou suprindo todo o Egito, as cidades vizinhas e até os irmãos que veio, né? Que nem reconheciam mais o irmão. Isso é uma lição para nós, que nós podemos ver quando Deus tem um propósito na nossa vida. Mesmo que os irmãos queriam matar ele, e quando vieram pegar os alimentos, sentiram até medo, né? Porque viram, quando reconheceram ele, porque a princípio nem reconheceram, ele está naquela... sendo rei, né? Para quem estava quase morto, chegar ali e encontrar o irmão como rei. Enfim, então, o propósito de José é um propósito grande, porque ele saiu de lá dos parentes dele, né? Foi vendido, poderia não ter, humanamente falando, nenhum futuro, né? Mas, em vez não, Deus tinha um propósito na vida dele, tinha coisas grandes para a vida dele. Mesmo depois que ele já estava trabalhando no palácio, teve aquele assédio da esposa do rei, né? Então ele acabou sendo preso, e mesmo assim Deus era com ele, mesmo na prisão Deus era com ele, e ali ele acabou, enfim, vencendo mais essa batalha que fazia parte do processo dele, né? Então, se você está passando hoje por muitas dificuldades, assim, falar, Deus esqueceu de mim, não escuta as minhas orações, não, Deus escuta sim as suas orações, e Ele tem um propósito para você, só que faz parte esse processo, que a palavra de Deus não promete que todos os dias são bons, né? Como diz o apóstolo Paulo, aprendi a estar contente em qualquer situação, tanto na pobreza quanto na fartura, tanto na alegria quanto na tristeza. Então nós devemos aprender a estar alegre e entender o propósito de Deus na nossa vida, porque se nós vivemos uma vida sem propósito, vai ter sempre um vazio dentro de nós, vai sempre faltar alguma coisa dentro de nós, vai ter sempre aquele buraco, como se diz, eu sinto como se fosse um buraco dentro de mim, já escutei muitas vezes essa palavra. Por quê? Porque nós temos que estar atento a escutar a voz de Deus, para saber qual o propósito que Ele tem na nossa vida, né? Para que nós possamos cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Possamos ver também Moisés, né? Moisés era um menino que nasceu que não tinha esperança, que o primogênito que nascesse naquele período, todos eram mortos, e a mãe dele, corajosa, porque não tinha muita saída, ou eles matavam ele, ou ela colocou numa cestinha, acabou indo para o terreno do inimigo, porque até o inimigo nos ajuda quando Deus tem um propósito na nossa vida, acaba nos ajudando a chegar no nosso propósito, porque ali ela colocou numa cestinha, ele foi, né, e a filha do faraó acabou criando ele no palácio, e ali Moisés teve a mão de Deus sobre ele em todas as circunstâncias, e acabou sendo escolhido, né, para guiar o povo
porque Moisés ele sabia lidar muito bem com o faraó, ele sabia lidar com os príncipes, ele sabia o caminho de volta, então ele foi escolhido com esse grande propósito de guiar o povo. E Moisés, assim, o propósito dele é maravilhoso, muito grande, porque ele falou com Deus, né? Ele escutou a voz de Deus, assim, imagina, só de imaginar, assim, que maravilha, ele escutando ali a voz de Deus. Moisés teve um propósito maravilhoso, mas, assim, ele não é por isso que eu digo, não é o lugar que nasce que determina o propósito, porque o lugar que ele nasceu era um lugar de morte, era um lugar onde todos os meninos que nasciam eram mortos, primogênitos, não só primogênitos, os machos, os meninos. Então, ele acabou sendo um escolhido de Deus, né? Então, hoje eu quero falar para você, não importa o que você está passando hoje, o propósito que Deus tem na sua vida vai se cumprir. Espera em Deus, tenha fé. Se você ainda não entendeu o seu propósito, tenta entender qual o propósito que Deus tem na sua vida. E Deus tem grandes coisas para a sua vida, mas tenta entender, fala mais de perto com Deus, ore mais, busque mais ao Senhor na palavra. E o Senhor tem grandes coisas para a sua vida. Ele quer um contato mais de perto com você, Ele quer revelar a você por que você veio, qual o motivo da sua existência aqui, qual o seu propósito. E é isso que Deus quer, mais intimidade conosco. Ele quer que nós... as pessoas falam, eu oro, eu leio a Bíblia. Amados, quase todas as pessoas que eu pergunto diz que ora, ou reza, digamos assim, mas não dá para separar uma coisa da outra, porque para aprender a orar depende da Bíblia, porque a Bíblia que diz como devemos orar, a Bíblia nos ensina como nós devemos orar. E se nós não temos conhecimento da palavra, se nós não temos o hábito de ler a Bíblia nem um pouquinho todos os dias, nós acabamos orando de um modo errado, porque a Bíblia que nos ensina através da palavra como orar. Você vê que como um modelo de oração, Jesus deixou um modelo de oração para nós, né? Então depende da leitura da Bíblia para que nós possamos orar de um modo justo. Deus deixou o modelo de oração, exemplo. Ele deixou o Pai Nosso, que diz: Pai Nosso. Está dizendo que é o nosso Pai, que está no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Nós estamos pedindo o reino de Deus para vir a nós. Agora ficou difícil, amados. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Assim disse Jesus para o Pai. E assim nós dizemos também. Agora é difícil, amadas. Devemos olhar com profundeza nessa oração, nesse modelo de oração que Deus deixou. Que seja feita a vontade de Deus, não a nossa vontade, assim na terra como no céu. Agora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o hoje é amanhã. Amanhã Deus dá o pão de novo. Não está falando de riqueza, está falando do pão de cada dia. Todo dia dá o pão necessário. Como fazia no maná, que Deus dava o maná no deserto. Todos os dias dava o maná. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. É para refletir, amados, porque se nós não perdoamos a quem nos ofendeu, o Senhor não nos perdoará.
É assim a oração. Porque muitas vezes nós vamos orando depressa e nós não fazemos atenção. Essa é a oração que Jesus deixou como exemplo. Então, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Estamos prontos sempre a perdoar quem nos ofendeu? Estamos perdoando a quem nos ofendeu? E não nos deixais cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Então Jesus deixou essa oração maravilhosa como exemplo, porque muitas vezes a gente ora de um modo errado, ora correndo. Nós devemos falar com Deus em todo tempo, em todo lugar, mas tem um momento que nós devemos estar no nosso quarto e orando com Deus. Esse é um modelo de oração. Mas na Bíblia tem tantos modelos, se nós pesquisarmos nos homens de oração, pessoas de oração, nós vamos ver como tem modelos de oração que nós podemos orar no profundo, sair do superficial, daquela coisa correndo e penetrar dentro de nós. O que nós estamos falando na oração, como essa oração do Pai Nosso? Que muitas pessoas oram todo dia o Pai Nosso, mas ainda não prestou atenção em que estava dizendo Jesus com aquelas palavras que são profundas, que Deus não nos perdoa se nós não perdoarmos, que o pão nosso é de cada dia, nos dai hoje. Então é profundo. E é isso, amados. Deus quer cumprir o propósito da nossa vida, mas Ele quer intimidade conosco, que nós oramos, que nós lemos a Bíblia, que nós possamos estar em paz com Ele todos os dias. E que a graça e a paz de Jesus seja com todos nós.